Pessoal, bom dia! Vou ensinar para vocês nesse vídeo como classificar as orações subordinadas substantivas, ok? São 6 tipos. Vamos só relembrar, o período ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Na coordenação, os termos são independentes. Lembra? Quando a professora é rica e o marido pobre, ela é independente dele. Já a subordinação, os termos são dependentes. Quando a professora é pobre e o marido rico, ela é dependente dele. O que significa isso? Que um período ele tem que ter duas partes. Vamos só relembrar. Ele tem que ter o sujeito, tá? Mais o predicado. Como esse período termina? Por ponto final, interrogação, exclamação ou reticências. A parte que nunca vai poder faltar é o predicado, tá? Nunca vai poder faltar um predicado em um período. Dentro do predicado é que eu tenho os verbos, e isso é muito importante vocês relembrarem, porque o verbo pode ser de ligação, pode ser intransitivo ou pode ser transitivo, tá? Por que o sujeito ele pode ou não existir? Porque tem o sujeito simples, composto, que estão escritos na frase, mas existe o oculto, o indeterminado e a oração sem sujeito que não estão escritos na frase, certo? Então, agora eu vou começar a classificar. O que nós sempre achamos primeiro? Nós achamos sempre primeiro os verbos. Então, por partes. Do primeiro, vou começar. Primeiro verbo então vocês já sabem que o é o verbo ser conjugado, tá? Segundo verbo da nossa frase, primeira, viaje, é outro verbo. Começando sempre do primeiro verbo, tá? A nossa análise. O que eu faço para ficar mais fácil? Uma dica. Eu acho as conjunções, que na oração subordinada são as conjunções que, se, tá? As principais, como, quando e onde. Essas acontecem, mas são raras. Mas guardem que o que e o se sempre vão aparecer com mais frequência nas orações subordinadas substantivas, tá bom? Então, achei a conjunção, que no caso aqui é o que. Circulei. E separei, tá? Como o meu período, sempre achando o primeiro verbo, é possível. É possível. Eu sei o que é possível? Do que eu falei? Ah, faltou uma parte. Faltou de quem eu falei ou do que eu falei. Eu falei que algo é possível, mas eu não falei o que é possível, tá bom? Então, vamos começar. Meu verbo, como ele se classifica? Verbo de ligação. Isso é muito importante vocês relembrarem. Vamos só relembrar quais são: ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar e tornar-se, tá? Meu primeiro verbo, verbo de ligação. É possível. Eu sei o que é possível? Eu vou ter que ir para outra frase para descobrir o que é possível, do que eu falei. Que ela viaje outra vez é possível. A ordem está invertida, tá bom? Então, eu tenho um sujeito do que eu falei, tá? Um sujeito. Só que dentro desse meu sujeito eu tenho um verbo, portanto, eu tenho uma oração. E como é esse meu sujeito completou o sentido do meu predicado, eu tenho uma parte que é dependente, tá? O meu sujeito é dependente da outra oração, porque tem um verbo. E olha mais uma dica, ó, que eu vou ensinar para vocês. Se começou por verbo de ligação e está longe da conjunção, tem uma palavra no meio, eu tenho uma oração que vai ser um sujeito depois e ela vai se chamar subjetiva, tá? Então, guardem o que eu falei. Depois eu vou fazer um esqueminha para vocês. Se o meu começar por verbo de ligação e estiver longe da conjunção, ela vai se chamar subjetiva, vai ter a função de sujeito à segunda oração, porque está numa ordem invertida. Que ela viaje outra vez é possível. O que é possível? Do que eu falei? Que ela viaje outra vez. Vamos para o segundo. Ele me perguntou se ela viajaria outra vez. O que nós achamos primeiro? Os verbos. Primeiro verbo, perguntou. Segundo verbo, viajaria. Depois eu acho a conjunção, que no nosso caso é o se. Separei. Começando do primeiro verbo, eu tenho que começar achando as partes.
Quem perguntou? Faça a pergunta. Opa, achei um sujeito. Achei o meu sujeito. Perguntou. É um verbo de ligação? Lembra? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar e tornar-se. Não é verbo de ligação. É um verbo intransitivo? Eu podia ter dito só ele me perguntou? Não, falta algo, então eu precisei continuar, portanto, ele é transitivo. Só que os transitivos têm de dois tipos: ou é direto ou é indireto. Vamos só representar o nosso desenho: direto ou ele é indireto. Qual que é a diferença? Sem preposição. Preposição. E o indireto com preposição. Aí vocês vão ter que olhar no caderno e relembrar as principais preposições: a, de, com, em, por, para, sob, sobre. Entre o verbo e a conjunção ser, tem alguma preposição? Não tem, não é? Se não tem, então o meu verbo é transitivo direto. O que falta para um verbo transitivo direto? Um objeto direto. Opa, só que dentro do meu objeto direto eu tenho um verbo. Se eu tenho verbo, a minha oração muda de nome, então ela vai se chamar agora objetiva direta. Tudo isso porque tem um verbo dentro do meu objeto direto, tá bom? Segunda frase agora. Segunda não, perdão, terceira. Necessito que você viaje novamente. O que nós fazemos primeiro? Vamos localizar os verbos. Primeiro verbo, necessito. Segundo verbo, viaje. Depois eu vou achar a conjunção, que no nosso caso é o que? Separei. Começo achando as partes. Tem que tentar achar. Mesmo que não tenha sujeito, eu preciso tentar achar se tem um ou não. Necessita. Quem necessita? Eu. Não está escrito, porque o sujeito pode estar oculto, mas eu tenho um sujeito. Necessitar é um dos verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar e tornar-se? Não é. Eu posso dizer só necessito? Também não posso, então ele não é intransitivo. Se eu precisei continuar, ele é transitivo. Agora eu tenho que saber se ele vai ter direto sem preposição ou se ele vai ser indireto com preposição. Entre o verbo e a conjunção apareceu uma preposição. Então ele é o quê? Indireto. E todo verbo transitivo indireto tem um objeto indireto. Do que ele necessita? Que você viaje novamente. Eu achei o meu objeto indireto. Opa, só que dentro do meu objeto indireto, o que eu tenho? Verbo. Se eu tenho verbo, ele se transformou em oração, então ele muda de nome. Agora ele vai ser objetiva indireta. Então vocês conseguem perceber que eu não podia parar no meu verbo, ele é dependente do outro verbo, tá? Por isso chama-se oração subordinada, pela relação de dependência. O primeiro verbo precisa do segundo, tá bom? Agora, a quarta frase, um pouquinho mais difícil essa, tá bom? Tenho medo de que ela não viaje novamente. O que nós achamos primeiro? Os verbos. Então, eu tenho. Tenho. Segundo, viaje. O que eu faço depois? Eu vou achar a conjunção só para ficar mais fácil, que no nosso caso é o que, e vou separar. Começando sempre do primeiro verbo, eu tenho que achar as partes, sujeito e predicado. Do primeiro verbo, quem tem? Eu preciso tentar achar um sujeito. Eu tenho, não está escrito, então ele é oculto. O que eu tenho? Eu tenho medo. Eu achei o... Só voltando, vamos voltar devagarzinho. Para o verbo ter, ele não é de ligação, não é ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar e tornar-se. Eu não posso parar, eu tenho, então ele não é intransitivo. Opa, eu continuei, então ele é transitivo, tá? Então eu vou escrever aqui embaixo. Meu verbo é transitivo. Não tem preposição, ó, não tem. Então ele é o quê? Direto. O que ele tem? Medo. Opa, achei o objeto
direto, tá? Mas ainda faltou algo. Por quê? Eu precisei continuar. O meu medo não é um verbo, palavra medo, é um substantivo. Só que é um substantivo de sentido incompleto. Então, eu vou escrever aqui. Eu achei um substantivo de sentido incompleto. Quando eu tenho um substantivo de sentido incompleto e eu preciso explicar esse meu substantivo, o que eu vou ter? Algo que nós chamamos de complemento nominal ou complemento de nome, porque substantivo é toda palavra que dá nome a um objeto, a um ser, a um lugar. Então, aqui eu tenho um que nós chamamos de complemento nominal. É o complemento do nome, o complemento do substantivo medo. Só que dentro desse meu complemento nominal, eu tenho um verbo. Então, agora muda de nome. Então, ela passa a ser completiva nominal. Qual que é a diferença da completiva nominal, que tem preposição, para essa daqui, para objetiva indireta? Eu tenho um verbo que precisa de complemento. Aqui eu tenho um substantivo que precisa de complemento. Então, por isso é muito importante saber diferenciar substantivo de verbo, tá bom? Agora vamos para a terceira frase. Meu medo é que ela não viaje outra vez. Localizando os verbos. Primeiro verbo é, segundo verbo, viaje. Segundo passo, localizar a conjunção e separar. Começando do primeiro verbo, meu medo é. O que é o primeiro verbo? Vou tentar achar um sujeito para ele. O que eu tenho? Do que eu falei? Eu tenho medo. Opa, eu achei um sujeito. Eu tenho do que eu falei. E eu também tenho, vamos ver lá, no meu predicado. É um verbo de ligação? Opa, é um verbo de ligação. Guardem o que eu vou dizer agora. Toda vez que eu tiver lado a lado um verbo de ligação e uma conjunção, vocês vão fazer um coração, que nós vamos chamar de casal perfeito. Verbo de ligação lado a lado da conjunção. Toda vez que eu tiver essa relação, sujeito, verbo de ligação lado a lado da conjunção, eu vou chamar essa relação de predicativo, tá? Essa é a seguinte estrutura: sujeito mais verbo de ligação, o que vem depois chama-se predicativo. Só que dentro dele, se tem verbo, então muda de nome. Então, agora vai ser chamada de predicativa, tá bom? Olha a diferença. Na minha primeira, eu comecei por verbo de ligação, só que ele não estava lado a lado da conjunção, então é subjetiva. Se o verbo de ligação estiver do lado da conjunção, a gente vai fazer o coraçãozinho do casal perfeito. E aí vai ser o quê? Predicativa, tá bom? Minha última frase, esse era o meu receio, que ele não viajasse outra vez. Nós vamos localizar os verbos. Era o primeiro e o segundo, viajasse. Tá? Depois acharemos a conjunção, que e separaremos. Começando do primeiro. Esse era o meu receio. O que era? Esse. Achei um sujeito. Mesmo que seja vago, ele é um sujeito. O que era? O meu receio. Então, aqui eu achei um predicativo. Só que eu tenho uma estrutura de sujeito mais um verbo de ligação, que é o era. Então, guardem isso, é muito importante saber. Toda vez que eu tiver essa relação, sujeito mais verbo de ligação, que vem depois é um predicativo. Só que o meu predicativo ainda não teve o significado completo. Eu precisei explicar esse meu predicativo, e olha que vem por 2 pontos. Toda vez que eu tiver que explicar algo, e essa é a única que vai ter sinal de pontuação, tá? Ela vai ser um aposto. Só que dentro desse aposto, eu tenho o quê? Um verbo. Então, agora muda de nome. Apositiva, tá? Então, guardem isso. O que é uma oração apositiva? É uma explicação. Por isso, ela vem por 2 pontos, tá? Separada por 2 pontos. Espero que vocês usem esse resumo, tá?
Tentem classificar. Então, primeira coisa que vocês vão achar os verbos. Segunda coisa, achar a conjunção e separar. Sempre começando do primeiro verbo, vocês têm que procurar se tem sujeito ou se tem predicado faltando, tá? Guardem o que eu falei. Se te começar por verbo de ligação e estiver longe da conjunção, ela vai ser subjetiva. A segunda oração vai funcionar como sujeito. Agora, olha aqui. Nessa daqui, se o verbo de ligação estiver lado a lado da conjunção, vamos fazer o coração e vamos ter um casal perfeito. Por quê? A sequência sujeito mais verbo de ligação, eu tenho um predicativo. Muda de nome porque tem verbo predicativa. Mais fácil ainda, a única que tem sinal de pontuação é a explicativa, porque ela vai se chamar apositiva, porque ela vai ser uma explicação, tá bom? Depois vocês vão ter que ir classificando com calma. Se o verbo for transitivo direto, vocês vão achar a objetiva direta. Se for transitivo indireto, vocês acharam a objetiva indireta. E se for substantivo que precisa de complemento, vocês acharam a completiva nominal. Bons estudos, façam com calma, treinem bastante, tá bom?